Boa tarde. Continua o impasse nas farmácias das unidades de saúde da capital. A população só tem acesso a remédios controlados naquelas em que há um farmacêutico. É que mesmo com a mediação do Ministério Público, o Conselho Regional de Enfermagem não cedeu ao apelo de prejuízos aos usuários. O Corém manteve a suspensão da entrega de medicamentos por profissionais da enfermagem, alegando exercício ilegal da profissão. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda o julgamento do pedido de liminar na Justiça, tentando reverter a posição do Conselho. Enquanto isso, os pacientes se deslocam à procura dos medicamentos. A dona Carmen foi à unidade de saúde da Tristeza porque pensou que ali conseguiria os medicamentos que normalmente pega perto de casa, no posto do Guarujá. Lá já não tinha metade dos medicamentos e agora não estão fornecendo mais. Por causa dessa coisa aí que tem que ter farmacêutico, né? Ela não conseguiu ali porque os usuários das unidades que não têm farmacêutico devem procurar uma distrital. No caso dela, a do bairro Camaquã. Já o dispensário da unidade da Tristeza não era operado por profissionais de enfermagem, o que agora está sendo proibido pelo conselho da categoria. Portanto, a entrega de remédios de uso contínuo, antibióticos e antitérmicos para os pacientes da unidade continua sendo feita por uma funcionária administrativa. Já a farmácia do Centro de Saúde Modelo, no bairro Santana, que é distrital, vem recebendo pacientes de várias regiões da cidade, como a dona Olga, que precisou mudar a rotina para garantir os medicamentos para pressão, coração e colesterol. Saí 7h30 de casa, peguei o Coab, que ia lá, onde eu moro mesmo, depois eu vim até a Zen. Até quase a Zen, porque ele também não passa por aqui. Aí eu peguei o Restinga também, para vir até aqui. Uma viagem para conseguir o teu medicamento de hoje. Uma viagem. O movimento maior é esperado a partir de quarta-feira, quando os estoques devem começar a ser reabastecidos nas distritais. É que vários medicamentos da lista de remédios básicos estão em falta, o que também causa transtorno aos usuários. Fiz uma ponte de safena e precisava dos remédios. Esse é o terceiro posto que eu venho e eu não consigo. Eu só consegui um aqui, que é o Analapril. E o resto dos remédios estão faltando. Todos os remédios estão faltando para todas essas pessoas. A gente está sem saber o que fazer. O município aguarda o julgamento da liminar para tentar reverter a posição do Conselho Regional de Enfermagem e voltar a atender a população nas farmácias e dispensários das 141 unidades de saúde. O final de semana foi de limpeza e combate ao mosquito Aedes aegypti na região central do estado. A ação de faxina foi realizada no campus da Universidade Federal de Santa Maria. A iniciativa buscou reduzir os focos de reprodução do mosquito e limpar o campus para o início do semestre letivo, que começou nesta segunda-feira. Esse mutirão também fez parte do esforço nacional mobilizado pelo Ministério da Educação para as instituições de ensino participarem de forma mais ativa na campanha nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti. Engajadas no combate ao mosquito, ao Aedes aegypti, as 98 escolas da rede municipal de Porto Alegre promovem ações de conscientização. A campanha integra o Pacto da Educação Gaúcha contra o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Ela ainda é uma pitoca, mas quando o assunto é dengue, já dá uma lição em muito marmanjo. Não pode deixar água parada, eu não pode deixar o pneu com água parada, os potinhos de flor tem que estar sempre limpo. Isso. Ao lado dos amigos, a estudante participou de uma espécie de gincana. O prêmio, a erradicação do Aedes. As atividades aconteceram durante toda a tarde na Escola Mário Quintana, no bairro Restinga. Ações para conscientizar sobre o mosquito e suas doenças foram transformadas em brincadeira. Um momento divertido, mas que pode mudar o placar dessa batalha. O descarte incorreto que vai ocasionar os focos, a gente traz essa linguagem mais prática para eles. Através de jogos e de dinâmicas, a gente brinca. Quem quer ficar doente? Ninguém. E aí a gente começa, a partir de uma garrafa, a partir de um potinho, a partir de coisas simples, a gente pode evitar de ficar doente.
Só em 2016, o Rio Grande do Sul já registrou 1.767 casos suspeitos de dengue. 169 foram confirmados, sendo 85 contraídos no próprio estado. Já Porto Alegre apresentou até o momento 67 casos confirmados da doença, mais da metade contraídos aqui. Mas acabar com o mosquito é uma missão de todos. Para os alunos mais velhos, a atividade foi um bate-papo descontraído. Aqui a problemática era outra: discutir a origem do problema. As pessoas não são orientadas, dela resolver o problema. As pessoas hoje em dia, não se dão conta do que está acontecendo em volta do mundo. Esta comunidade, às vezes, descarta de forma incorreta em locais abertos, né? Tendo foco não só do mosquito, mas também de outros insetos que causam danos à saúde. E não é à toa que a escola bate tanto na mesma tecla: o descarte correto do lixo. Aquele monte de resíduos ali não fica nem a 100 metros da entrada principal do colégio. E olha que o local foi limpo há menos de 6 horas por uma equipe do DMLU. E como só ensinar não basta, é preciso mostrar como se faz. Por isso, antes de encerrar a atividade, os alunos foram buscar no pátio da própria escola possíveis focos do mosquito. Bom, você sabe como dizem, né? Quem não tem teto de vidro... A semana começa com tempo parcialmente nublado na região metropolitana. Em Porto Alegre, a tendência é de que as nuvens se dissipem e o tempo seja ensolarado à tarde, máxima de 29 graus. Mesma condição de tempo em Novo Hamburgo, também faz 29 graus. O calor será menor no litoral norte, embora isso não impeça os veranistas de aproveitarem o mar. A máxima não passa de 27 graus em Tramandaí. O ano letivo só recomeçou hoje em um colégio da Zona Norte de Porto Alegre devido aos estragos severos causados pelo temporal do fim de janeiro. Já é certo que os estudantes terão aulas em pelo menos 5 sábados para que o calendário escolar seja cumprido. Não importa que seja uma semana depois do previsto. Primeiro dia de aula é primeiro dia. Alunos e famílias inteiras se reuniram logo cedo no pátio da Escola Estadual Dr. Carlos Barbosa Gonçalves, no bairro Navegantes, em Porto Alegre, para conhecer as turmas, rever os amigos, ocupar as salas de aula. Para nós é uma alegria, né? Trazer nossos filhos para começar o primeiro dia de aula do ano letivo. Eles estão numa expectativa enorme. A escola foi uma das 70 da rede estadual que ficaram danificadas pelo temporal do dia 29 de janeiro na capital. Como é que ficou, por exemplo, o pátio da escola? Ficou todo destruído, as telhas, eu passei por aqui, tava tudo quebrado as telhas. Daí eu achei, horrível. Ainda ficou esta pequena infiltração, mas 40 telhas foram trocadas e toda a parte elétrica precisou ser revisada. O início do ano letivo foi atrasado em uma semana. O custo dos consertos foi de R$10 mil. Nós não podíamos arriscar colocar os alunos aqui com a fiação totalmente comprometida. Mas lá na Secretaria de Educação eles se empenharam bastante, mas tudo é burocrático, né? Nós sabemos disso. E assim que recebemos a verba, imediatamente começamos as obras. Só que a empresa pediu uma semana, né? Depois mais uns 2 dias para a gente limpar e é por isso que nós estamos começando hoje. O Conselho Escolar decidiu recuperar os 5 dias do ano letivo aos sábados, em calendário durante o ano. Agora, somente o Colégio Protásio Alves, no bairro Azenha, não iniciou o ano letivo na rede estadual. Operários ainda trabalham para a recuperação do prédio por causa dos estragos do mesmo temporal. A volta às aulas está marcada para o dia 14. Depois de o sistema apresentar problemas, a Receita Federal disponibilizou para download uma nova versão do programa para a declaração do Imposto de Renda 2016. Quem ainda não transmitiu os dados deve baixar o novo formato no site da Receita. Já o contribuinte que transmitiu não precisa se preocupar, pois o ajuste é feito pela própria instituição. Mais de 35 mil gaúchos já fizeram a declaração. O prazo para a entrega termina no dia 29 de abril. Segunda-feira de céu limpo no norte do estado. Isso, entretanto, não eleva as temperaturas na serra. Em Caxias do Sul, a máxima não passa de 25 graus. Em Passo Fundo, a tarde tende a ser de bastante sol, sem calor. Também faz 25 graus. A sensação de temperatura amena e agradável se repete no noroeste. Faz mínima de 15 e máxima de 25 graus em Ijuí.
Daqui a pouco, Guarda Municipal de Porto Alegre completa 124 anos com mais atribuições. E veja em instantes, vamos falar do Centro de Valorização da Vida que busca dar apoio emocional e prevenir o suicídio. Sol e poucas nuvens é o que promete a tarde desta segunda-feira na fronteira oeste. Em Uruguaiana faz calor, mas não muito. Os termômetros encostam na casa dos 28 graus. Em São Borja, a máxima tende a ser menor, mas a presença do sol é garantida. Faz 26 graus. Mais longe da fronteira, nebulosidade baixa e sol predominando por toda a tarde. A máxima não passa de 25 graus em Alegrete. Trânsito mais seguro na capital. O número de acidentes caiu 41% nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2015. Segundo a EPTC, também houve queda de quase 16% na quantidade de feridos e de 21% nas vítimas fatais. Destaque para a redução nas mortes de motociclistas. Nos 2 primeiros meses do ano passado, 5 perderam a vida, contra apenas 1 este ano. Com 124 anos de atuação em Porto Alegre, durante décadas, a principal atribuição da Guarda Municipal foi a de proteger parques e praças, além do patrimônio público, como repartições, escolas e postos de saúde. Mas, recentemente, a instituição ganhou base legal para também atuar no patrulhamento ostensivo e na prisão de suspeitos. Tomar um chima na Redenção, programa tradicional dos porto-alegrenses. Esse hábito simples traz menos gente para o parque por causa do medo. A presença da Guarda Municipal divide opiniões sobre a sensação de segurança. Toda a presença de mais segurança na rua produz segurança. Não muda nada. A gente só se sente seguro porque eles estão aqui. Agora eles estão indo embora, a gente vai embora também. Atualmente, a Guarda se divide em 10 áreas de atuação e um grupo operacional motorizado. Em cada região, há uma subsede com viatura. A descentralização facilita o atendimento e o objetivo é que ela proteja tanto o patrimônio como a vida das pessoas. As guardas municipais têm um papel importante dentro da segurança dos municípios, dentro da sua competência. Então, no momento em que todos clamam por segurança, mais um ator com um papel importante recebendo e assumindo efetivamente esse papel. Em 2014, foi sancionado o Estatuto Geral das Guardas Municipais. A lei insere as guardas no Sistema Nacional de Segurança Pública, garante o porte de arma e dá a ela o poder de polícia. Segundo um comandante da Guarda na capital, parte do efetivo já trabalhava armado. O Estatuto apenas legitimou. Dos 494 servidores, 220 estão habilitados para o porte. Cada profissional cumpre 40 horas semanais, o que significa que, com todo o quadro, cerca de 100 estão nas ruas diariamente. Não se pensou, não se imaginou que nós chegaríamos a uma situação na questão de segurança como nós estamos hoje. Então, a população cresceu, as demandas aumentaram, o crime aumentou e a força de segurança diminuiu. É uma utopia eu pensar que nós vamos, por exemplo, aumentar o número do efetivo da guarda de forma satisfatória que venha resolver essa situação. A Guarda Municipal também atende pelo número 153. O serviço permite à população denunciar atos contra o patrimônio público. Os servidores penitenciários começaram hoje uma operação padrão. Estão suspensos o ingresso de presos no sistema prisional e as atividades técnicas e administrativas. Os trabalhadores reivindicam melhores condições de trabalho, nomeação de funcionários e realização de concurso público. Conforme o sindicato da categoria, apenas 20% dos serviços estão sendo executados e o protesto segue até o dia 15. Até lá, serão realizadas apenas tarefas em que os servidores possam fazer de forma adequada, conforme o número de agentes e condição das viaturas.
Um alerta para aqueles que aguardam o pagamento de precatórios. Telefonemas oferecendo agilidade na solução dos processos não devem ser levados em conta porque nada tem a ver com a Procuradoria-Geral do Estado. As denúncias recebidas pela PGE são de pessoas que receberam telefonemas falsos. Alguém se apresenta como procurador do Estado, prometendo dar agilidade no pagamento de precatórios. Isso acabou nos preocupando justamente porque estamos no momento de entrega de propostas na primeira rodada de conciliação da Câmara de Conciliação de Precatórios, onde, de fato, alguns precatoristas que tiveram seus precatórios convocados a conciliar estão na expectativa de receber algum comunicado da Procuradoria do Estado. A Câmara de Conciliação do Estado foi criada para fechar acordos entre o governo e pessoas que têm precatórios para receber. É preciso manifestar interesse pelo site da PGE. Foram divulgados nesta segunda-feira os primeiros precatórios que estão aptos a fazer o acordo. A lista sai no Diário Oficial do Estado e no Diário de Justiça Eletrônico. A PGE esclarece que o chamamento pode ser reforçado por e-mail, mas nunca por telefone. Quem receber algum desses telefonemas falsos pode denunciar através do e-mail controle@pge.rs.gov.br. Os interessados em participar da conciliação devem ficar atentos à próxima convocação que está prevista para abril. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio em algum lugar do mundo. E esse é o alerta do primeiro relatório sobre prevenção ao suicídio da Organização Mundial da Saúde. Apenas 28 países têm planos estratégicos de prevenção. No Brasil, há mais de 50 anos, o Centro de Valorização da Vida no Brasil cumpre de forma sigilosa uma importante função social: conversar sobre o tema e evitar que essa estatística aumente. Quando o telefone toca no Centro de Valorização da Vida, alguém está buscando ajuda. Somente na capital, no mês de fevereiro, foram realizados mais de 1.800 atendimentos. Nós ouvimos as pessoas, elas desabafam de uma maneira anônima, sigilosa. Ninguém fica comentando o que ouviu dos outros. Se ela não quiser se identificar, não precisa. É um amigo que a gente tem nessa hora, né? A gente fala assim, é o ouvido amigo daquela hora que a gente precisou. A ligação para o número 188 não tem custo. A CVV de Porto Alegre atende 24 horas e conta com 66 voluntários. CVV toma a iniciativa no estado do Rio Grande do Sul para juntar-se a um grupo de trabalhadores da saúde, da educação, da segurança e voluntários de outras organizações, como a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, como a Cruz Vermelha e outros ONGs que são a favor da valorização da qualidade de vida. Um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que quem vive sozinho pode ficar mais vulnerável, já que não há uma retaguarda para auxiliar diante de algum problema. A Sociedade Brasileira de Psiquiatria aponta a provável relação da solidão com 50% dos casos de suicídio registrados anualmente em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, há um problema de saúde pública e muitos países não desenvolvem medidas para prevenir casos de suicídio. E os números são altos. 800 mil pessoas cometem suicídio todos os anos. O Brasil é o 8º país em número de suicídios. Em 2012, foram registradas mais de 11 mil mortes. Mais de 9 mil eram homens e mais de 2.600 mulheres. Diante de um problema que se mostra cada vez mais grave, trabalhos como o do CVV ajudam a formar uma rede de prevenção. Para quem quiser ser voluntário, é preciso seguir alguns pré-requisitos. Precisa ter mais de 18 anos. Tem que estar bem emocionalmente, né? Tem que estar num período da vida tranquilo para poder ajudar os outros, né? E ele precisa disponibilizar de 4 horas semanais ou de 8 horas quinzenalmente. O CVV Porto Alegre fica na rua José de Alencar, 414, sala 205.
O desemprego na região metropolitana de Porto Alegre atingiu mais os trabalhadores do sexo masculino no ano passado. Conforme pesquisa da Fundação de Economia e Estatística, a taxa entre os homens subiu 55%. Já entre as mulheres, o indicador aumentou quase 38%. Apesar de o desemprego ainda ser mais alto entre o sexo feminino, esta é a menor desigualdade entre os gêneros desde 1993. Segundo a FEE, a recessão econômica atingiu com mais intensidade os setores produtivos onde predomina a mão de obra masculina. A tarde promete ser ensolarada no centro do estado nesta segunda-feira. No Vale do Rio Pardo, há nebulosidade, mas que não impede a predominância do sol. Faz pouco calor, máxima de 27 graus. As nuvens estarão em menor quantidade em Santa Maria esta tarde, mas isso não eleva a temperatura. Faz 26 graus. E no sul, tendência de céu aberto e pouca nebulosidade. Os termômetros variam entre 12 e 26 graus em Cachoeira do Sul. Veja a seguir, 31ª Festa da Uva de Caxias do Sul totaliza cerca de 1 milhão de visitantes. E também, na cidade de Estância Velha, estudantes de escolas municipais consomem apenas alimentos orgânicos. Nosso assunto é mais esporte aqui no Canal Aberto com o Farid Januano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Tudo tranquilo. Grenal feio ontem, né? Feio. Feio, né? E quando não sai gol também é mais feio ainda. Fica mais feio ainda. E com violência, discussão e bate-boca não é legal. Fica pior. Né? É pior, é pior. Pois, Marcelo e telespectadores do Canal Aberto, começamos o esporte saudando a CBF, a Associação Carlos Barbosa de Futsal, que conquistou mais um título, a Taça Brasil de Futsal 2016. Contra outro clube gaúcho, a Soeva, na Superliga, já saindo do futsal e indo para o vôlei. Na Superliga masculina, o Bento Vôlei venceu o Montes Claros por 3-1. O Vôlei Sul venceu o Minas Tênis por 3-0. Já o Canoas perdeu para o São José por 3-0. As três equipes gaúchas estão em busca de uma vaga nos playoffs. E a Escola de Vela Minuano do Veleiros do Sul realizou uma aula inaugural neste sábado. O coordenador Mauro Ferreira explica como foi este contato inicial dos meninos com a vela. Hoje estamos aqui com uma aula inaugural do curso de Optimist. Aproximadamente umas 50 crianças hoje, vem somar com os 50 que a gente já tem na escola, né? Hoje eles farão uma aula inaugural, no qual eles já vão velejar junto com os meninos que já são da escola. Então agora estamos fazendo um preparativo ali, equipando eles com colete, protetor solar. Sempre quando a gente inicia o semestre, a gente sempre faz esse aulão para uma captação de meninos. Pela demanda que a gente tem, poucas vagas que temos também, né? Então a gente tem que fazer uma selecionada de meninos. O sul do estado teve um início de segunda-feira com bastante sol e ele deve predominar esta tarde em toda a região. Nuvens apenas no céu de Bagé, onde a máxima não passa de 24 graus. Em Pelotas, tarde ensolarada, mas temperaturas não muito altas, faz 26 graus. Tempo bom e com temperaturas amenas no litoral sul, o que deve agradar quem ainda está na praia. A máxima fica em torno de 25 graus em Rio Grande. Através de incentivos dados pela Prefeitura, agricultores de Estância Velha estão optando por cultivar apenas produtos orgânicos. É a chamada agroecologia, que além de aumentar a renda familiar dos produtores, também traz benefícios a quem quer passar perto de uma plantação. Os estudantes da rede pública da cidade só estão consumindo esses produtos. Os detalhes a gente vai ver agora na reportagem da TV Fevale, parceira nossa na região. Produção agroecológica. O próprio nome já diz, é produzir em conjunto com a natureza.
cultivar alimentos saudáveis que são vendidos aos consumidores e utilizados também, em muitos casos, pelos próprios familiares do agricultor. Esse seria o tipo de produção e cultivo ideal, mas nem todos atuam nos campos dessa forma, menos os agricultores de Estância Velha, que recebem incentivos para desenvolver esse tipo de cultura nas propriedades rurais da cidade. Do ano passado em diante, começou a partir de uma chamada pública de agroecologia, que veio um financiamento para a Emater desenvolver esse trabalho. Se começou a desenvolver um trabalho sistemático de visitas, de convite para reuniões, de treinamentos, de oficinas, de cursos. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o Brasil é campeão mundial de uso de agrotóxicos desde 2008. O consumo de alimentos com essas substâncias é prejudicial à saúde e pode provocar doenças. E é por isso que nessa propriedade, no interior de Estância Velha, o agricultor optou pelo cultivo de alimentos orgânicos. Claudir lembra que na terra dele só se utilizam compostos e fertilizantes orgânicos. Essa decisão foi tomada desde quando teve problemas com os morangos que plantava. Na época, no caso, eu me lembro que plantei 1.500 pés de moranguinho. E aí começou, bateu a formiguinha. Fui para o técnico, compra tal, né? Fui lá, comprei. Eu sei que quando foi no quarto, eu estava passando, aquele agrotóxico me deu uma dor de cabeça. Eu consumi com ele, arranquei os moranguinhos tudo. E nunca mais. E graças aos investimentos na produção agroecológica, que o Claudir pôde participar de programas do município, como a merenda escolar. Comida limpa, sem agrotóxico e que é fornecida às escolas de Estância Velha. Aumento da renda, consumo de alimentos saudáveis. São apenas alguns dos pontos positivos para quem opta por esse tipo de atividade. A demanda por produtos orgânicos ela aumenta 100% a cada ano. Cada vez mais a sociedade está consciente de que se precisa de alimentos saudáveis, de que se precisa uma alimentação diversificada. E superando as expectativas de público da organização, chegou ao fim neste domingo a 31ª Festa da Uva de Caxias do Sul. Segundo a comissão organizadora, a festa deste ano pode ser considerada uma das maiores em 85 anos de história do evento. Somente neste último final de semana, pelo menos 180 mil pessoas circularam pelo Parque de Exposições. Os desfiles cênicos musicais, que foram a novidade principal deste ano, receberam uma média de público de 20 mil pessoas em cada apresentação. Os indicadores apontam para a superação das metas de renda e público, mas os números finais da Festa da Uva serão divulgados somente no dia 22 de março, pela organização do evento. A próxima edição já tem data confirmada. Será de 22 de fevereiro a 11 de março de 2018. E mais informações no Jornal Segunda Edição, às 7 da noite. Uma boa tarde para você.